Abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos aprender algo muito importante, uma reação espiritual a tudo aquilo que possa tentar nos abater. Digam glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Curve a sua cabeça mais uma vez. Coloque a mão sobre a palavra. Essa luz espiritual, meu Deus, está sendo desejada. A revelação está sendo pedida para que a palavra nos santifique, para que a palavra nos dê sabedoria, nos ensine como agir, tenhamos boa consciência pela santificação do Espírito, tenhamos pensamentos, meu Deus, elevados, como os pensamentos do Senhor. Quando a igreja recebe os pensamentos de Deus, a igreja cresce. A igreja cresce no entendimento espiritual, a igreja cresce na sabedoria espiritual. Então eu te peço, Senhor, a graça para que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Não haja impedimento, Senhor, não haja barreira que possa impedir, não haja barreira de pecado que possa impedir. Então nessa hora eu te peço antes, mais uma vez, perdoa, Senhor, perdoa os pecados para que não haja interferência, perdoa os pecados para que nós possamos ter uma comunhão com Deus Santo, nesse momento em que nós vamos nos exercitar espiritualmente, nesse momento de busca, nesse momento, meu Pai, em que estamos buscando conhecimento de Deus. Não pode haver nada que possa roubar a palavra. A oportunidade seja, meu Pai, bastante aproveitada. Essa oportunidade que estamos tendo nessa noite, ela seja muito bem aproveitada e nós possamos sair daqui edificados. A igreja seja edificada, a igreja cresça em sabedoria, em espiritualidade, em conhecimento de Deus, a igreja seja transformada. Eu oro ao Senhor pela nossa transformação, eu oro ao Senhor para que tenhamos graça e paz derramada do céu nesse momento. O nosso alimento espiritual, para o nosso avivamento espiritual, vem do Senhor. Então derrama a Tua unção, opera, Espírito Santo, porque a igreja está interessada, porque a igreja está buscando, porque a igreja está pedindo, a igreja está batendo a porta, e a palavra diz que o que bate, a porta se abre. A palavra diz que o que pede, recebe. A palavra do Senhor, meu Deus, ela diz que o que busca, encontra. E nós estamos aqui para ouvir com atenção, nós estamos aqui para ouvir com seriedade. Essa palavra transforma a nossa vida, essa palavra seja o poder de Deus em nossas vidas, o poder de Deus para que o propósito do Senhor seja alcançado, para que, meu Pai, a vontade do Senhor seja feita e não a nossa. Nós sejamos tratados pela palavra, pelo Espírito Santo, pelos anjos que o Senhor envia do céu, os anjos que permanecem aqui nessa igreja, os anjos que sustentam essa igreja, enviados do céu para nos ajudar, para que esse trabalho possa fluir, para que haja resultados aqui nesse trabalho. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Toda a igreja diga glória a Deus, toda a igreja diga graças a Deus. Digam amém. Irmãos, como eu disse, nós vamos aprender uma reação espiritual
no momento em que nós somos até abatidos. Tem situações na vida que deixam você abatido. Tem situações, nós temos na vida altos e baixos, amém? Situações que nos abalam de fato e de verdade. Nós temos que entender uma coisa, nós não somos inabaláveis. Cristão não é super-homem. Não existe super-mulheres que suportam tudo. Amém? Nem sempre as realizações acontecem, nós planejamos, desejamos muitas coisas e as coisas não acontecem, nem sempre há alegria, amém? Nem sempre existe calmaria, nem sempre existe silêncio, amém? Tem situações, irmãos, que são situações miseráveis, e vocês têm que entender que nesse mundo tem aflições. Não é para a gente se espantar porque as coisas não estão fáceis. E nós temos visto, irmãos, que as coisas estão muito difíceis. Mas Deus tem nos sustentado. Nós temos visto que cristão passa por situações miseráveis. Cristão passa pela sombra da morte. Davi disse isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Momentos assustadores. Momentos de depressões do espírito, quando nós ficamos muito tristes. Dores profundas, dores na alma, dores no corpo. Mas nós temos uma reação ensinada pela palavra para que nós possamos superar tudo isso. Glória a Deus. Jesus, ele quer nos ensinar isso nesses momentos assustadores, nesses momentos de depressão. Pastor, eu estou sem sono, a minha estima está caída, eu estou desanimado, tem gente que já pensou até em suicídio. Amém? Tem gente, irmãos, que cometeu suicídio sendo seguidor de Cristo. Só que Deus, Ele quer nos dar a sustentação. Eu não estou dizendo que eu sou forte, pelo contrário. A Bíblia diz que no momento em que eu sou fraco, aí eu sou o quê? Aí eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Então veja a importância da presença de Deus. Veja a importância da presença de Deus. Deus sabe que nós somos vaso de barro. Paulo fala isso nessa carta aos Coríntios. Paulo escreve essa carta aqui com um propósito de encorajamento da igreja. Uma igreja que passou por problemas difíceis. E muitas vezes a pessoa chega na igreja e acha que ela não vai ter situações baixas, só vai ser vitória, pastor, é só vitória. E nós temos visto esse tipo de pregação, a chamada confissão positiva, irmão Sérgio, onde tudo dá certo, nada dá errado, onde tudo vai correr mil maravilhas, nós não vamos ter problemas nenhum. Mas só que quando a gente entra na prática da vida, nós estamos vendo que o mal não escolhe não cristão. O mal, na verdade, ele não tem acepção de pessoas. Ele parte para cima de qualquer um. Digam glória a Deus. Esses males, irmãos, que eu acabei de falar, eles não fazem acepção de pessoas. E eu ainda vou dizer mais. O mal tem atacado as pessoas mais bem-sucedidas até. São essas pessoas que estão sofrendo mais. São essas pessoas que estão em depressão. Não é o pobre que está em depressão, não. Quem está em depressão é o rico. Quem está em depressão é quem tem dinheiro. Quem está em depressão é quem tem uma casa boa.
está preocupado, está sobrecarregado, está cansado. Amém, irmãos? Por quê, pastor? Porque quanto mais alto nós estamos, maior é o quê? Maior é a queda. Amém? Maior é a queda. Mas a palavra de Deus diz para todas as pessoas, aquele que está de pé, o quê? Que se cuide para quê? Para que não caia. Ou seja, todo mundo tem que tomar o quê? Tem que tomar cuidado. Todos nós temos que tomar cuidado. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele passou por tribulações. E eu não estou falando, irmãos, olhe para cá, por favor, de tribulações comuns, não. Eu estou falando de problemas que estão acima das nossas forças. Amém? Eu estou falando de problemas que estão acima das nossas forças. Onde são situações, o que, pastor? Que desesperam a gente, que deixam a gente desanimado, que deixam a gente sem ação. A pessoa esmorece. Tem situações que fazem com que a gente perca totalmente a ação, a força. Mas você tem que entender uma coisa, irmão, você é um ser humano. Por mais que você possa ser forte, vai chegar uma hora que você vai enfrentar um problema maior do que você. Glória a Deus. E Paulo ensina a reação correta nessa hora. Para que Paulo escreveu essas cartas aqui, pastor? Para as igrejas de Coríntios, a primeira e a segunda. Foi uma das igrejas que mais teve problema, irmãos. Era um povo orgulhoso, um povo complicado. E ela retrata a igreja dos últimos dias. A igreja hoje, ela é complicada também. Só que o que sustenta a igreja é o poder de Deus. O que sustenta a vida de vocês é o poder de Deus. Paulo deixa isso muito claro aqui. Que apesar de todas as adversidades que a própria igreja possa enfrentar, na nossa vida, amém? Também, nós temos que depender do poder de Deus. Pastor, eu preciso depender do poder de Deus. Paulo enfrenta um problema na primeira carta, logo depois que ele parte de Coríntios, ele enfrenta o primeiro problema, escreve a primeira carta. Ele envia Tito com a primeira carta. Depois a igreja sofre o segundo problema, mais complicado. O próprio Paulo vai pessoalmente. Amém? Mas ele consegue superar, irmãos. E ele nessa segunda carta, ele abre essa segunda carta, encorajando a igreja. Porque não é fácil. Não é fácil ser um seguidor de Cristo. Não é fácil enfrentar essa vida. E principalmente sem Deus. Vocês estão aqui para fazer uma comunhão cada vez mais perfeita com Deus. Vocês estão aqui para exercitar uma fé cada vez mais forte. Eu falei sobre fé na última reunião aqui. Nós precisamos exercitar uma fé cada vez mais forte. Pastor, eu preciso desenvolver conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Quando uma pessoa tem a palavra de Deus no coração, essa pessoa recebe força. Essa pessoa sabe como ela vai orar, ela sabe o que ela vai pedir, por quê? Porque ela tem a revelação, ela tem uma palavra liberada. Glória a Deus. E Paulo era conhecedor do Espírito de Deus, ele tinha o Espírito de Deus, e ele encoraja a igreja. Nesse momento aqui, qual era o problema, pastor? Um problema com um membro da igreja. O povo precisava aprender a perdoar. O povo precisava aprender a restaurar um membro que causava tumulto na igreja. E muitas vezes até isso, irmão, que parece ser uma coisa simples para um cristão, mas passa a ser difícil por quê? Pela falta de condicionamento espiritual.
Às vezes você é cristão, mas não tem treinamento de cristão. Às vezes você é cristão, mas não é fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Por isso que muitas vezes, irmão, você não consegue nada, mesmo falando que é membro da igreja. Mas por quê? Por falta de comunhão, por falta de desenvolvimento de fé, por falta de confiança em Deus. Amém? Mas Paulo, apesar de todas as tribulações que ele havia passado, ele escreve uma carta de encorajamento à igreja, ele coloca a vida dele como exemplo. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que dar testemunho, mas eu só posso dar testemunho se eu tiver desenvolvido. Eu só posso dar testemunho, irmãos, se eu tiver experiência. Não se engane com os seus testemunhos, mas que os testemunhos sejam reais. Que os testemunhos sejam frutos de uma verdadeira fé, porque o que mais tem dentro das igrejas hoje é testemunho emotivo. Testemunho dado pela emoção, testemunho dado por pressão de pastor, testemunho mentiroso. Pessoas que querem aparecer, adoram segurar o microfone. Querem subir no altar para contar história, e muitas vezes começa a falar e não diz nada. Então, quando você for dar um testemunho, você tem que dar um testemunho por experiência com Deus. Isso é que é valioso, é isso que glorifica o nome do Senhor. Pastor, Deus fez, Deus fortaleceu, Deus sustentou, Deus curou, Deus me deu vitória. Diga glória a Deus. Mas você fala dentro de um propósito que realmente ocorreu, irmãos. Você está com a consciência bastante equilibrada. Você não está falando por impulso de sentimento, não. Você está falando porque realmente você teve uma experiência com quem? Uma experiência verdadeira com Deus. E Paulo, ele fala, o que ele descreve aqui nessa carta, no começo dessa carta, irmãos, é uma experiência que ele teve com Deus. Ele fala do encorajamento. Ele fala das pressões e tribulações que ele passou, ele fala dos desânimos que ele sofreu, mas ele foca a Deus, amém? Ele ensina a igreja a focar a Deus, ele mostra que pela graça de Deus ele foi sustentado, digam glória a Deus, e ele volta a atenção dele para Deus. Esse é o ensino de Paulo. Na hora da tribulação, ele olhava para quem? Na hora da dificuldade, ele olhava para quem? Na hora que o problema estava diante dos olhos dele, complicadíssimo, porque nós vemos o problema complicadíssimo. Nós vimos o que o povo de Deus fez em Cádiz Barneia. Eu falei aqui sobre o povo de Deus na quarta-feira, o que o povo de Deus fez em Cádiz Barneia. Eles chegaram na divisa de Canaã e Moisés diz, vamos tomar posse. Vamos subir. E aí eles dizem assim, não, vamos mandar os espias. Você vai lá em Números, a palavra diz que Deus ordenou para enviar, mas Deus não concordou em enviar. Deus permitiu. Deus permitiu muita coisa na Bíblia. Eu expliquei um outro fato aqui que Deus permitiu, mas ele não concordou. Uma coisa é você permitir, e a outra coisa é você o quê? É você concordar. Tem hora que a gente fala assim, quer ir? Quer ir, vai. Mas por mim eu não o quê? Eu não iria, ou eu não vou, vai você. Ah, eu quero ir, então vai. Tem hora que eu faço isso com o filho meu, quer ir, vai, mas eu não estou concordando. Mas por quê, pastor? Porque é tudo marmanjo, eu vou proibir como? Ó, quer ir? Vai, mas vai correr perigo, vai passar por isso, vai passar por aquilo. Eu não vou proibir, e não vou proibir mesmo não, pode ter certeza. Minha consciência está o quê? Está tranquila. Minha consciência está tranquila. Não, não vai ser pior do que eu disser vai. Amém? Eu tenho que confiar em quem? Tenho que confiar em Deus, vai. Mas por mim, não iria. Por mim, não namoraria. Mas eu quero. Então vai. Quem está entendendo, diga amém. O povo queria, Deus mandou ir.
eles falaram que não iam. Aí eles falaram, nós vamos mandar homens para ver como é que está o terreno. Deus falou, então manda. Mandou, mas não concordou? Mas não concordou. Eles foram fazer a vistoria na terra, o que aconteceu? A palavra diz que eles voltaram, dizendo que a terra era boa, mas era cheia de problema. Vocês estão entendendo? Digam amém. Quando a gente não anda pela sabedoria de Deus, a nossa impressão das coisas quando colocamos os olhos nas impressões das coisas, nos problemas, nas circunstâncias, nós vamos ser abatidos. Nós não vamos alcançar o sucesso, o ponto mais alto. Vai haver um retardamento. Houve um retardamento de quantos anos? Eu disse aqui na quarta-feira, 38 anos foi o retardamento do povo de Deus no deserto. Uma passagem que levaria 2 anos, levou 40. O tempo maior que eles ficaram no deserto foi o tempo do Sinai. Quase 1 ano ali no Sinai. 2 meses e meio para chegar no Sinai, do Egito até o Sinai. Amém? Mas peregrinaram 38 anos, porque na hora da travessia eles disseram, nós não vamos. Nós queremos voltar para o Egito. Ou nós voltamos para o Egito ou morremos no deserto. Aí Deus falou, não, para o Egito não, mas morrer no deserto sim. Vocês mesmos deram a sentença das suas vidas. E o que aconteceu? Todo mundo fez o quê? Morreu no deserto. Só salvou criança. Só salvou a geração menor de idade. Os homens e mulheres acima de 20 morreram aonde? Morreram no deserto. Amém? Porque eles disseram que eles não iam. Não, nós não vamos. Nós não vamos porque lá tem gigante, nós não vamos porque lá as cidades são fortificadas, nós somos como gafanhotos perto deles. São essas coisas, irmãos, que nós enxergamos com os nossos olhos comuns, naturais. Mas Paulo, diante da tribulação, ele mostrou uma fórmula diferente. Paulo foca a Deus. Moisés focava a Deus. Pastor Wendel pregou antes sobre Josué. Josué 1, lá na igreja da pecuária. E eu estava refletindo no que o pastor Wendel falou. E eu cheguei à conclusão que Josué, ele tinha um espírito animado, mas a fé de Josué precisava ser amadurecida no Senhor. Amém. Josué andava pela fé de Moisés. Quando Moisés morreu, Josué desabou. Josué desabou, mas Deus misericordiosamente, por ter soberania, Deus por ter Josué como um homem que seria levantado. A palavra diz que Deus aparece novamente para Josué e anima Josué. Mas ele tinha aparecido antes, pastor? Tinha aparecido antes. A palavra diz que quando Deus manda ungir Josué, Moisés leva Josué para a tenda da congregação e Deus aparece na coluna de fumaça. E fala diretamente com Josué. Encoraja Josué. Mas Josué, ele tinha a visão de Deus, mas não era tanta quanto ele tinha de Moisés. Ele olhava Moisés como um homem de Deus, mas não conseguia ter uma fé, uma identidade de fé. E eu falei ontem, nós temos que ter identidade de fé. E aqui nessa igreja, eu não quero que ninguém ande pela minha fé por muito tempo. Que cada um aqui adquira a sua própria fé. Porque muitas vezes vocês vão gritar o nome do pastor e ele não vai atender, ele não vai estar ao alcance, ele não vai poder fazer nada. Mas a Deus, onde vocês clamarem por Ele, Ele não vai atender, não. Ele já está junto de cada um de vocês. Esse Deus, Ele vai estar junto de cada um de vocês. E Paulo tinha essa certeza. Na hora da tribulação, na hora da dificuldade, Paulo tirava os olhos do problema e olhava para quem? E olhava para Deus. E é isso que ele ensina aqui, irmãos. Paulo, ele lembra isso. Ele lembrava, na hora da tribulação, Paulo lembrava do que Deus era. Ao invés
invés de focar no problema, irmã, você vai focar no Senhor. Pastor, mas a doença é grave. Mas você não pode fazer nada. Passou do seu limite. Superou a sua condição, superou a sua força. Superou a situação é muito difícil para você. O momento é assustador, a pressão espiritual é muito grande. Amém? Mas Paulo ensina você a olhar para onde? A olhar para Deus e louvar. Não é só olhar, não. Pastor Paulo faz o quê? Ele louva a Deus. Ele começa a glorificar o nome de Deus. Ele começa a exaltar o nome de Deus. Isso é uma fórmula de quê, pastor? De transformação. Isso é uma fórmula de avivamento. Isso é uma fórmula de força. Quando você canta em espírito, quando você vem para aqui, quando essas irmãs vêm para aqui, elas têm que saber o que elas estão fazendo. Elas têm que louvar de todo o quê? De todo o coração. Não venham para cá com soberba não, hein? Não venha para cá para poder tirar onda com outra irmã que está no banco não, hein? Esse lugar aqui é lugar de avivamento da igreja. Papel importantíssimo, louvor, pastor, mas tem que ser de quê? Tem que ser de coração, tem que ser voltado para Deus. Tem que ser voltado para Deus, tem que ser para a edificação da igreja. Esse mesmo Espírito aqui é transmitido para a igreja quando nós fazemos isso com sentimento sincero. E Paulo se volta para Deus, Paulo louva a Deus, Paulo começa a dizer bendito. Olha o que diz o versículo 3, irmãos. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o quê? O Deus e Pai do nosso Senhor o quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fez questão de dizer, bendito seja Deus. Amém? Bendito seja Deus. A circunstância, pastor, é muito adversa. Então tira o olho da circunstância. Olha para cá. Irmãos, pastor, a doença é grave. Tira os olhos da doença. Tira os olhos do problema da senhora. Tira os olhos do seu problema, irmã. Tira os olhos do seu problema também, irmã. Tira os olhos. Contempla a grandeza do seu Deus, porque isso vai te fortalecer. Isso vai no campo espiritual, isso tem um peso muito grande. Quando eu louvo a Deus, eu recebo graça. Quando eu louvo a Deus, eu recebo sustentação. Eu não vou precisar do comprimido. Eu creio que não. Eu creio que o louvor vai te sustentar. Eu creio que o louvor vai te reanimar. Paulo louva, ele aprendeu a louvar contra o desânimo. Ele aprendeu a louvar contra a depressão. Entenda isso aqui e aprenda. Pastor, o louvor transforma? Transforma. O louvor derruba barreira? Derruba. O louvor revigora? Revigora. Mas se você louvar em espírito. O problema hoje do louvor é o quê? Agitação. O problema do louvor é a soberba de quem está cantando, nem louvando, está cantando, porque se estivesse louvando, estava louvando para Deus. A falta de humildade. Esse é o meu problema com o louvor, irmãos. Esse é o meu problema com esse ministério, que a maioria leva para esse lado, leva para o lado do estrelato, leva para o lado do show business. Não, eu só vou cantar por tanto. Amém? Só vai cantar por tanto. Como tem muitos pastores também que só estão pregando se for por tanto. Tem gente que quer ser pastor só itinerante hoje. Ninguém quer a igreja não. Por quê? Porque a igreja tem que ter responsabilidade. A igreja tem que atender o irmão. A igreja tem que visitar. A não ser que a igreja tiver muito o quê? Aí todo mundo quer. Vocês estão entendendo? Aí, a não ser que a igreja for de uma arrecadação forte. Aí vai ter uma opção de candidato querendo a igreja. Glória a Deus. Mas quando for para fazer a obra de Deus, a
pessoa não quer. Quando for para o Senhor, a pessoa não quer. Paulo aprendeu o que, pastor? A louvar contra o desânimo. Paulo aprendeu a louvar nos momentos difíceis. Paulo está ensinando à igreja que o louvor a Deus transforma. Paulo está ensinando à igreja que há avivamento quando se louva a Deus. Nós somos revigorados, da mesma forma que acontece quando você faz a oração. Louvor e o quê? E oração. Essa igreja que tem louvor, essa igreja que tem oração, e essa igreja que tem a palavra. É o culto racional. Louvor, oração e palavra. Digam glória a Deus. Paulo diz, bendito seja Deus. E ele fala isso com agradecimento, irmão. Ele fala disso com uma forma de agradecimento. Bendito porque seja adorado, seja elogiado, é a palavra mais correta para bendito. Bendito quer dizer bendizer. Que as pessoas possam te bendizer, que as pessoas possam te elogiar pelo que o Senhor é, que as pessoas possam te elogiar pelo que o Senhor fez na minha vida. As pessoas, eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, e o Senhor seja cada vez mais bendito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que você tem que olhar. Olhe para Deus. Pastor, tem um filho no hospital. Eu estou preocupada com meu filho que está lá em Cabo Frio, Rio das Ostras, perdido lá. Você louve a Deus. Louve a Deus. Pastor, tem uma dificuldade muito grande. Louve a Deus. Você pode fazer o quê, irmão, por isso? Não, já fiz tudo que eu pude fazer. Então louve a Deus. Você vai ver sua vitória chegar. Você vai ver a sustentação. Você vai ver que Deus vai te sustentar nesse momento difícil. Diga glória a Deus. Então, irmãos, não importa as circunstâncias. Não importa. Pastor, consolado, aflito, situação difícil. Bendito seja Deus. Mas ele fala, Pai, ele disse o quê? Pai de nosso Senhor Jesus, Deus e Pai. Ele não falou Deus de Abraão, falou? Ele não falou Deus de Isaac. Ele não falou Deus de Jacó. Mas ele falou Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Esse é o Deus do Novo Testamento, irmãos. Pastor, mas não é o mesmo do velho? É, mas nós estamos no novo. Nós estamos no novo, nós nascemos no novo. Nós somos da nova aliança por Jesus Cristo. A nossa aliança não é pela lei de Moisés. A nossa aliança é por Jesus Cristo. E isso é muito importante entender. Porque tem muita gente que está baseado na lei. Tem muita gente que está nas bênçãos da lei. Só que ali não tem bênção na lei. A lei só tem maldição. Porque a Bíblia diz que ninguém cumpriu a lei. E se você não cumpre um item da lei, você já está condenado. Então não adianta você ir lá em Deuteronômio, que fala das bênçãos, multiplicará a sua criação, a sua amassadeira, não sei o quê, aquelas papagaiadas todas que está lá, que a igreja gosta muito. Eu vim de lá, eu estou falando isso que eu vim de lá. Quando eles falavam aquilo ali, irmãos, com um tom que aquilo ali realmente abençoava, mas não, aquilo ali é maldição. É maldição. Abençoado seria quem cumprisse toda a lei. E está claro lá em Deuteronômio 27 que haveria uma necessidade do cumprimento de toda a... E Deus provou que o homem não é capaz de cumprir a lei. Por isso, ele mostra ao homem o seu estado pecaminoso. Ele mostra ao homem a santidade do próprio Deus. Deus mostra ao homem a sua própria santidade na lei, mostrando que ele não é a favor de nenhum tipo de pecado. Amém?
e faz com que o homem olhe para o seu justificador, que é Jesus. Ele mostra ao homem que o homem, se ele não cai num ponto da lei, ele cai em outro. Se ele não cai no adultério, ele cai na mentira. Amém? O homem, se você pegar a lei de Moisés, irmão, você pode ver que você vai item por item e você vai ver quantos males você pratica. Por mais que você tenha se santificado, você vai cair em algum item da lei. Deus provou que ninguém foi capaz de cumprir o quê? A lei. E isso vocês têm que entender. Para quê, pastor? Para que vocês se agarrem com Jesus Cristo. Quantos pastores fazem propósito colocando a lei de Moisés, irmão Sérgio? Mas por que eles fazem isso, pastor? Porque eles não conhecem o propósito da lei. Eles usam a lei como se fosse algo que os beneficiasse em alguma coisa. Mas só beneficia em uma coisa: apontar o pecado. Não existe outro benefício dentro da lei, irmã. Não existe outro benefício. Até amém? Nós somos abençoados pela fé. Você é abençoado pela fé. A lei era obra. A lei era obra. Salvação pelas obras. Nós nascemos na nova aliança pela misericórdia e graça de Deus. Salvação pela fé. Salvação pela fé e ainda com a ajuda do Espírito Santo. Salvação pela fé e ainda com o evangelho escrito. Olha quantos benefícios Deus deu a esta última geração. Olha quantos benefícios nós recebemos. Salvação pela fé, Cristo justificador, amém? Espírito Santo, evangelho escrito, pregadores, ministros, melhor dizendo, de Cristo, ministros de Cristo. Não são profetas do Velho Testamento. Não são profetas do eis que te digo. Não são adivinhadores, porque esses não são nada. Nós temos que pregar a palavra de Jesus. A igreja prega Cristo. Pare com esse ranço de Velho Testamento. Saiam disso. Saiam disso, pastor, por quê? Porque a salvação está em Cristo, irmão. Quanto mais você se liga na lei, você nega Cristo. Paulo fala isso. Paulo fala do retrocesso dos Gálatas. Paulo fala dos Gálatas que se converteram a Cristo e depois estavam retrocedendo, atendendo aos anseios dos judaizantes que queriam circuncidar. Amém? Mas pastor, eu sou salvo por quem? Eu sou salvo pela fé em Jesus. Você é salvo pela fé em Jesus. Então esse Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, nem é o Deus de Jacó. Aquilo foi uma outra época. Nós somos da nova aliança. Esse Deus, ele é referido a Cristo. Esse Deus é referido a Cristo. Esse Deus não tem nada a ver com Jó. Ah, não, Jó era rico, pastor, eu também quero ser rico. Jó não viveu no tempo de Jesus. Apesar de ter sido inspirado por Deus para falar de ressurreição. O livro mais antigo da Bíblia, Jó cita num dos versículos da Bíblia a ressurreição dos mortos. Mas por que ele falou sem conhecer? Inspirado por quem? Inspirado por Deus, por ele ser um homem fiel, por ele ser um homem justo, que fugia da aparência do mal. Deus conversava com ele. Diga glória a Deus. Ele começou a saber de coisas que ninguém sabia. Abraão sabia de coisas que ninguém sabia. Noé sabia de coisas que ninguém sabia. Por quê? Porque eram homens que tinham concentração em quem? Concentração em Deus, irmãos. Deus é referido a Cristo.
Deus é referido ao nosso representante, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. E Paulo cita: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. E isso seria muito importante da igreja frisar. Isso é uma maneira de quê, pastor? De nós confirmarmos a nossa fé em Jesus. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Não, o Deus de Abraão na história, mas na nova aliança é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Paulo manda olhar para esse Deus. Paulo manda olhar para esse Deus que é Pai das misericórdias. Pai das misericórdias, Pai de toda a consolação. Paulo está falando, irmãos, de bênçãos naquele tempo presente, naquele momento difícil ali. Paulo diz que Deus estava consolando. Paulo diz que esse Deus estava presente. Diga glória a Deus. Por causa de Jesus Cristo. Ele estava sendo fortalecido porque ele cria em Jesus Cristo. Ele era amado com Cristo. E como Cristo era amado. Ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda o quê? Deus de toda consolação. Amém, irmãos? Deus nos concede graça e louvor. Para quê? Para que Ele seja glorificado. Bendito seja Deus, lê com calma aí, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda o quê? Deus de toda o quê? Consolação. Amém? Deus de toda consolação. Não é Deus de pena não, hein? Pastor, ele tem pena da gente? Tem, mas ele tem mais o quê? Consolação. Consolação, no termo humano, é você chegar na cabeça da pessoa: irmão, fica tranquilo, irmão, coitado. Ai, irmão, o marido seu foi embora, irmã, coitada da irmã. Vem cá, deita aqui no meu ombro, deixa eu te abraçar, irmã, deixa eu te abraçar. Mas não está expressando espiritualidade nenhuma, fortalecimento nenhum. Mas esse Deus aqui não, esse Deus aqui é de consolação. Amém? Às vezes, irmão, quando você faz isso com a pessoa, você começa a transmitir aquela peninha, você, ao invés de fortalecer a pessoa, você faz o que com ela? Você enfraquece. Ao invés de você levantar a pessoa, ela estava sentada. Depois que você chegou, ela deitou em depressão. Depois que você chegou, ela pediu calmante. Você chegou tão carregada, você chegou tão para baixo, que você acabou de derrubar quem estava derrubado. Sim ou não? É assim que acontece. A gente chega, ai meu Deus, irmã, meu Deus, vou chorar. Isso não podia ter acontecido, irmã. Oi, irmã, cadê nosso Deus, irmã? Não, isso não é consolação, não. Isso não. Essa consolação aqui, irmão, não é pena, não. Aqui está dizendo que Deus, pastor, o que é consolação? Deus colocando força. Deus colocando força em nós. Deus colocando força em nosso coração para enfrentar as tribulações e vencer. Não adianta arrear na hora do problema, não. Paulo está dizendo que ele louvava a Deus e disse: ó, o Senhor é Pai de misericórdias, o Senhor é Deus de consolação. Toda consolação, ou seja, toda força. Que Deus ele fortaleça o coração de vocês para enfrentar esse problema. Isso é que é consolação. Deus vai te dar vitória. Deus não vai permitir que você seja consumida. Deus não vai permitir que você caia. Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar esse quadro. Diga glória a Deus. Esse é o papel de um cristão. Amém? Pastor, conforto. Conforto quer dizer com força. Consolação quer dizer força também.
Ajudar. Conforto quer dizer acompanhar. Conforto não é, não, eu vou dormir com a irmã. Conforto. Conforto. Irmã, vem me confortar. Ó, hoje eu vou dormir na casa da irmã para confortar. Está arriscado morrer as duas. Porque não vai lá para fortalecer, não vai lá para adoecer mais. Tem gente que está mais doente do que o doente. Mas Paulo está dizendo que se eu me volto para Deus, eu tenho conforto. Quer dizer o quê, pastor? Com força. Acompanhar e ajudar. Acompanhar e o quê? Ajudar. Deus, ele faz isso, irmã. Ele acompanha a senhora e ajuda. Ele acompanha o senhor e ajuda. Então, pastor, melhor do que contar com as pessoas. É muito bom contar com as pessoas. Mas importante é você olhar para quem? Olhar para Deus. Pare de chorar. Pare de ficar lamentando copiosamente aquele choro compulsivo. E se concentre em Deus. Se concentre na grandeza de Deus. Você não tem nada mais para fazer. Chorar não vai resolver o problema. Tomar o veneno de rato não vai resolver o problema. Se desesperar não vai resolver o problema. Morrer apaixonada, pior ainda. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Olhar para Deus. Louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda o quê? Consolação. Deus que me acompanha, Deus que me ajuda. É o mesmo termo, irmãos, usado para o Espírito Santo. O que a palavra diz que o Espírito Santo é? Consolador quer dizer ajudador. Então, pastor, consolador quer dizer fortalecedor. Consolador quer dizer acompanhante. É porque a palavra diz que ele é paracleto. Paracleto quer dizer o quê? Advogado. É aquele que fala junto. É aquele que fala por nós. Amém? O Espírito Santo tem esse poder? Tem. Deus tem esse poder. E Ele enviou o Espírito Santo para que permanecesse conosco. Amém? Então você vai entender aqui o quê? Quando você olha para Deus, Deus te encoraja. Quando você olha para Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você é encorajado. Deus usa outras pessoas também, usa. Mas eu tenho que entender quem está me ajudando, quem está me fortalecendo e quem está me colocando para onde? Para baixo. Porque tem hora que você está colado com uma pessoa que não te levanta. Eu já vi gente cair. Ah, não, fulano, eu vou lá te ajudar no hospital. Não vai não, que você vai complicar a vida dela. Tem gente que não está preparado, não tem esse espírito encorajador, esse espírito de conforto. Amém? Vai fazer com que a pessoa olhe para a circunstância difícil. Porque não vai mudar o foco da pessoa. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, ele não faz você olhar para a circunstância nem para a consequência. Mas ele faz você olhar para onde? Ele te fortalece em Deus. Ele te ajuda, ele te acompanha, ele te sustenta. Diga glória a Deus. Pastor, circunstância difícil, aparências que atraem o nosso olhar. As coisas horríveis, irmãos, olhe para mim, por favor, nós já vamos encerrar. As coisas horríveis da nossa vida, doença, problema de filho, crise financeira, isso tem um poder de atrair nosso quê? Nosso olhar e nossa atenção. Deixa a gente preocupado. Paulo passou por isso, pastor? Passou, mas ele louvou a quem? Ele louvou a Deus. Ele louvou a Deus, ele não olhou para a circunstância difícil. O olhar dele não foi voltado. Apesar dessas situações, elas têm poder para atrair o nosso olhar. Mas Paulo era disciplinado. Ele olhava para quem? Para Deus. Você muitas vezes olha para você mesmo. Olha meu estado. Olha como que eu estou, irmã. Ah, essa doença vai acabar comigo, já me disseram. Amém? A gente olha para nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos muitas vezes para os nossos sentimentos,
A pessoa fala consigo mesma: eu vou morrer. Mas você, como um cristão cheio do Espírito Santo, você vai dizer: não, você não vai morrer. Porque Deus é contigo. Porque o Espírito da vida está em você. Diga glória a Deus. Nós que somos cheios do Espírito Santo, nós vamos desviar o olhar dessa pessoa da desgraça, para que ela olhe para o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda o quê? Consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma o quê? Em alguma tribulação. Então, irmãos, olha aqui para mim, para a gente encerrar. Paulo tinha treinamento de consolação, Paulo tinha sido consolado por Deus, Paulo sabia o que Deus podia fazer por ele. E quando você sabe o que Deus pode fazer por você, você também vai passar isso para as pessoas. Por quê? Porque você tem experiência. Só pode falar de Deus quem tem experiência com Deus. Teoria não resolve. Teoria não resolve. Eu era muito teórico. Mas agora não, pastor. Agora eu só tenho o quê? Experiência com Deus. Eu vi livramento. Eu vi salvação. Eu vi por quê? Porque aconteceu comigo. Eu não tenho como desconfiar de Deus mais, irmãos. De tudo que Deus fez na minha vida, eu não tenho como desconfiar de Deus mais. Ele mostrou que Ele é poderoso, Ele mostrou que Ele é Deus. Então não tem como o pastor Luiz Fernando falar algo contra Deus, a não ser louvá-lo, a não ser engrandecê-lo. Porque Ele colocou esse espírito em mim, Ele colocou. O senhor fala isso por quê? Por dinheiro? Não, não tem dinheiro. Eu falo isso porque eu recebi do Senhor. Eu consolo vocês porque eu fui consolado. Eu consolo vocês porque no momento mais difícil da minha vida, Deus me sustentou. E isso tem que, da mesma forma, eu tenho que testemunhar isso para vocês. O Evangelho é isso. Isso aqui que é pregar Evangelho. Não é chegar aqui e ficar pulando, dançando, não. Amém? Vocês têm que sair daqui com as suas consciências firmes em Jesus Cristo. E Paulo ensina isso aqui. Ele diz, olha, versículo 4, que nos consola. Esse Deus nos consola em toda a nossa tribulação, em toda. Não adianta você pensar assim, pastor, eu não vou aguentar. Não, Deus te consola em toda a sua tribulação. Consolar é o quê? Repito, coloca força em você. É Ele quem te fortalece, irmão. É Ele quem te fortalece. Pastor, o momento está difícil para mim, mas Deus te consola. E eu digo isso, que Ele te consola porque Ele me consolou. Eu digo que Ele te fortalece porque Ele me fortaleceu. Diga glória a Deus. Eu digo que Ele conforta, por quê, pastor? Porque Ele te acompanha. Ele te acompanha, Ele te ajuda. E Ele mesmo fala, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que nos agarrar a esse Deus, irmãos. Pastor, na hora difícil, o que eu faço? Eu olho para mim mesmo. Eu já vou dizendo para você logo já entender. Quando você olhar para você, você diz, não, estou errado, eu estou errado. O pastor Luiz Fernando falou para eu olhar para quem? Olhar para o Senhor. O pastor Luiz Fernando falou para eu lembrar, para que eu me lembre do que Deus é. Do que Deus é. O que Paulo fez aqui? Se lembrou do que Deus é. Poderoso, onipotente, Pai de misericórdias, Pai de toda consolação, Deus de toda consolação, diga glória a Deus. E nós temos que ter isso no nosso coração, irmãos. E isso é uma forma de louvar a Deus. Isso vai te transformar, isso vai te sustentar, isso vai te confortar. Glória a Deus. Mas você olha para você olha para os seus sentimentos. Aí vem a depressão. Eu estou triste. Ai, irmão, estou tão desanimado. Estou tão desanimado. Não sei o que vai acontecer agora. Mas Deus sabe. Deus não sabe, não. Ele quer saber. Eu não sei o que vai acontecer agora. Eu estou tão triste. Eu estou tão deprimida. Eu estou sem interesse nenhum. A minha estima está lá embaixo.
Aí a voz vai afinando, vai ficando com a voz estranha, mudando tudo. Aí tem que chamar o bombeiro. Glória a Deus. Mas Paulo está dizendo aqui não. Olhe para Deus nessa hora. Se concentre em quem? Se concentre no Senhor, irmão. Pastor, não tem nada para fazer mais. Está tudo complicado. Então, senta numa cadeirinha ou fica de joelho. Ah, mas o joelho dói. Então fica sentado. Mas se concentre em quem? Se concentre em Deus. O judeu orava em pé. O judeu não orava de joelho, orava em pé. Precisa ficar de joelho. Ah, pastor, eu vou ficar de joelho. Então fica. Mas a questão não é a posição do corpo. A questão é o quê? O sentimento que está sendo dedicado ao Senhor. A questão é a atitude. Olhe para mim, irmão. Ah, não, eu vou ficar de joelho a noite inteira. Aí na hora que você levantar, o joelho está estourado. Ah, mas por quê? Porque você está com a idade avançada. Esse joelho tem água. Esse joelho tem água, esse joelho tem ácido úrico. Quando você levantar, você vai ficar assim, ó. Vai ficar igual aquela velha da Praça Nossa. Aquela velha que anda com as pernas todas duras, até morreu. Mas por quê? Não, porque vai valer a atitude. Nós temos que ter atitude espiritual. O que é isso aqui, pastor? Atitude espiritual. Mas parece ser tão simples, parece, mas é poderosa a atitude espiritual. Ao invés de eu olhar para a circunstância difícil, para as aparências terríveis, o meu olhar vai ser voltado para quem? Ao invés de eu olhar para mim mesmo, para o meu sentimento, concentrar a atenção minha no problema, não, eu vou olhar para o Senhor, diga glória a Deus. Paulo olhou para o Senhor pela fé, irmãos. Não foi um olhar vazio, não, eu tenho que olhar com fé. O olhar com fé é o quê, pastor? Concentração de alma, concentração de mente, concentração de espírito, coração em Deus, mente em Deus, para quê? Para ver renovo, avivamento, fortalecimento, conforto, presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus, pastor, na hora mais difícil da minha vida. Então, Paulo, ele olha para o Senhor pela fé. E ele descobre, ele louva a Deus. Ele louva a Deus porque pelo que Deus é. Pelo que Deus é, não é pelo que Deus vai fazer. Não importa as consequências, não importa as circunstâncias, isso que é fé. Ah não, mas Deus tem que mudar, e se Ele não mudar? Aí vem aquela canção, se Ele não fizer, Ele é o quê? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, mas certamente, irmão, irmã, você vai receber conforto. Certamente as forças serão renovadas. Certamente vai haver transformação de ambiente. Vai haver um milagre, vai acontecer um milagre, vai. Nem que seja a sua sustentação. Pode você não ver o quadro mudar diante dos seus olhos, mas algo do campo espiritual vai acontecer e vai te sustentar. Amém. Pastor, eu quero aprender a olhar para esse Deus que o próprio salmista disse, olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? Mas ele diz o que? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não era do monte. Ele olhava para o monte, mas ele sabia que Deus estava onde? Estava no céu. Pastor, mas por que o salmista falou para o monte? Porque tinha muita gente que levantava altar a ídolos no monte. Por isso que ele falou, eu olho para o monte, mas Deus não está no monte, Deus está no céu. Glória a Deus. Agora Deus está onde? Dentro de nós. No Velho Testamento ele estava no céu, mas agora ele está onde? Ele está dentro de nós. Amém? Agora Deus está com você, Deus está comigo. Foi o que Jesus falou para a samaritana. Nem no monte, nem em Jerusalém. Nem dentro da igreja, no prédio de tijolo. Nem no templo feito por mão de homens,
mas Ele vai estar dentro de nós. Ele está habitando dentro de vocês. Então olhem para Deus. Pastor, eu fecho os olhos e vou enxergar quem? Vou enxergar Deus. Você chega no hospital. Ai, irmão, meu Deus, que pena. Acaba de matar mesmo, vai, que pena. Aí o cara só vai entortando, mais ainda. Daqui a pouco, quando você virar as costas, morreu aqui. Que pena. Que isso, irmão? Puxa vida, que coisa triste. Eu estou aqui, estou apavorada. Estou apavorado de ver o irmão. Não, você tem que chegar no leito e firmar, e confortar, e consolar. Mas fazendo o que, pastor? Aprenda o que é consolação. Eu vou repetir, não é ter pena, é colocar força no coração da pessoa. Deus te consolou para você o quê? Para você consolar. Irmãos, nós temos condições de consolar. Nós temos condições de consolar. O exemplo mais simples que eu dou, visita de hospital. Pessoas aflitas, pessoas doentes, pessoas que estão sofrendo. Você tem condições de confortar. Por quê? Porque você está confortado. Quando eu estou confortado, eu tenho condições de quê? Tem muita gente aqui que está confortado, está sem problema nenhum. Por quê, pastor? Porque Deus quer que você conforte alguém. Está escrito aqui no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de quem? Por Deus. Amém? Diga assim, eu vou consolar. Fecha a Bíblia.